Paz do Senhor, muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos tratar de mais um assunto e esse assunto ele é muito bom. São 3 coisas que provavelmente você aprendeu errado sobre Deus e você está passando para alguém de forma errada. Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e Deus vai falar ao seu coração. Fala meus amigos, aqui sou eu, Matheus Rodrigues, mais um vídeo aqui para você. Muito obrigado por você estar aqui assistindo esse vídeo e acompanhando. Hoje o assunto ele é muito importante e ele é muito rico, mas antes de mais nada eu gostaria de lhe agradecer por você estar aqui neste vídeo, lhe agradecer se você já viu os meus outros vídeos. Se você ainda não viu, quando terminar esse vídeo, acessa lá, tem mais 2 vídeos lá. Vai ser muito edificante para você, eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar. Então, sem enrolação, a primeira coisa que você aprendeu errado e provavelmente você está passando errado para alguém acerca de Deus é a bondade de Deus. Como assim a bondade de Deus? A gente aprende que a bondade de Deus é eu pedir e por ele ser bom, ele vai me dar aquilo que eu estou pedindo. E a gente pega versículos e a gente pega alguns textos isolados e usamos isso para justificar essa nossa atitude, para justificar esses pedidos que a gente faz a Deus, esperando que Deus ele nos dê. A gente coloca muitas das vezes na porta da nossa casa esse versículo que é tão famoso, que é tão conhecido em relação a isso, nesse sentido de pedir a Deus. E esse versículo se encontra lá em Lucas, capítulo 11, versículo 9. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Esse versículo é muito conhecido, tenho certeza que você já leu ou você já ouviu falar sobre ele. E a gente lê esse versículo, olhando numa visão isolada, a gente vai acreditar que tudo aquilo que a gente pedir, tudo aquilo que a gente buscar e tudo aquilo que a gente insistir diante de Deus, ele vai nos dar. Mas se a gente pegar esse texto e olhar com o seu verdadeiro contexto, a gente vai entender que Jesus ele vinha falando para os seus discípulos acerca das necessidades. É tanto que, ao continuar desses versículos, Jesus vai falar qual é o pai que o seu filho pedindo pão vai dar pedra. Ou qual é o pai que o seu filho pedindo peixe, ele lhe dará um escorpião. E ele continuando na sua fala, ele vai dizer, se até os homens que são maus sabem dar coisas boas aos filhos, quem dirá o pai que está no céu. Jesus aqui está falando que Deus ele vai tratar das nossas necessidades, mas não quer dizer que ele vai dar tudo aquilo que o meu coração deseja, tudo aquilo que o meu coração almeja. Não quer dizer que ele vai agir com a nossa vida, dando aquilo que nos dá prazer. E tem um texto que vai confirmar muito bem tudo isso que eu falo para vocês, que está aqui em Tiago capítulo 4, versículo 3. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Aqui, Tiago mostra pra gente que a gente pede coisa a Deus e a gente não recebe por quê? Porque a gente quer esbanjar nos nossos prazeres. Então, a bondade de Deus não consiste em tudo aquilo que eu quero, eu peço e Ele tem que me dar. Como se Deus ele fosse um mordomo. A gente pode não assumir isso, mas nas nossas frases, nas nossas orações, a gente mostra muito bem claro e trata Deus como se Deus ele fosse um mordomo. Como se tudo aquilo que eu quero, ele tem que me dar. A gente pede coisa a Deus, a gente pede riqueza a Deus, a gente pede sabe? A gente pede tanta coisa a Deus que muito provavelmente só vai preencher o nosso ego, só vai preencher os meus prazeres. Entenda uma coisa, Deus ele nunca vai me dar algo que não vai o glorificar. Sempre que Deus ele lhe der algo, é para glorificar o nome dele. Se nas nossas necessidades
Ele está perto e Ele nos ajuda e Ele nos dá, é Ele mostrando que Ele cuida da gente. É Ele mostrando que nas nossas necessidades Ele não vai virar as costas para nós, mas é nas nossas necessidades. O que eu quero que você entenda é que a bondade de Deus, de uma forma física, de uma forma material, está relacionada às nossas necessidades. E aqui eu quero já que você pense bem e reflita um pouco naquilo que o próprio Satanás faz com Jesus. Satanás, quando tenta Jesus ali em Mateus capítulo 4, ele se achega para Jesus e fala para Jesus: olha, se apenas você se dobrar diante de mim, se apenas você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos do mundo. Então, pense bem naquilo que você pede a Deus e se vai glorificar o nome dele. Porque se não for glorificar o nome dele, provavelmente não é ele que está lhe dando. Não é Deus que está lhe dando. É o próprio Satanás. Ele usou isso para poder derrubar Jesus. Ele usou isso para poder fazer com que Jesus se prostrasse diante dele. Ele ofereceu as riquezas. Se você pede algo que não vai glorificar o nome de Deus, muito provavelmente, se você recebe isso, não é Deus que está dando. E você pode achar que Deus está lhe dando tudo isso. E a segunda coisa aqui que eu já quero trazer para você, que a gente muito provavelmente aprendeu errado a respeito de Deus, é o amor de Deus. Ah, Mateus, mas como assim o amor de Deus? Como que eu posso entender errado o amor de Deus? Da seguinte forma: o amor de Deus, ele não te isenta da justiça de Deus. A gente olha para o amor de Deus e acha que porque Deus me ama, Ele vai me aceitar do jeito que eu sou. A gente acha que porque Deus me ama, eu vou achar a salvação do jeito que eu estou. Aí a gente usa a seguinte frase, a mais famosa de todas: Deus é amor, que se encontra lá em 1 João. Olha, 1 João, capítulo 4, versículo 16 fala assim: e nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. E a gente usa essa frase para justificar as nossas atitudes. Se você que está aí pecou e alguém chegou até você e quis tratar desse pecado, quis repreendê-lo de alguma forma, buscando a transformação na sua vida, e você usou essa frase, sinto lhe dizer, mas você usou erroneamente. Se você olhou para essa pessoa e falou: Deus é amor, Deus ele vai me aceitar como eu sou, não é assim que funciona. Deus é amor, mas eu quero que você entenda que na mesma proporção que Deus é amor, Deus ele também é justiça. Do mesmo jeito que Ele ama a sua vida, Ele odeia e abomina o pecado. E aqui eu já quero que você pense comigo dessa maneira, da maneira em que o mesmo tanto que Deus é amor, Deus ele também odeia o pecado. Do mesmo jeito que Deus odeia o pecado, na mesma proporção Ele é bondoso, na mesma proporção Ele é santo. Aqui eu já quero que você entenda que Deus ele é amor. Sim, Ele me ama e Ele te ama. Paulo ele vai falar isso na carta aos Romanos. Que o que nos separa do amor de Deus, o que separa a gente do amor de Deus para conosco. E aí ele vai usar uma série de adjetivos para comparar o amor de Deus e dizer que tais coisas não nos separam desse amor. Mas o amor de Deus não está acima da própria justiça de Deus. Aqui já vai a terceira coisa que a gente aprendeu errado a respeito de Deus, que muito provavelmente a gente também transmite errado para alguém. É a justiça de Deus. A gente acha que a justiça de Deus é um castigo, sabe? A gente acha que é uma punição. Mas a gente não entende que a justiça de Deus ela é uma maneira de nos salvar. A gente não entende que é por meio da justiça de Deus que encontramos a salvação. Como assim, Mateus? Pense comigo. Deus, Ele é amor. E do mesmo jeito que Ele é amor, Ele é santo. E nele não habita pecado. Então, se nós, como pecadores, não conseguimos acessar até Deus,
Porque Deus ele é santo. E porque Deus ele é santo, ele precisa agir com justiça na vida daqueles que pecaram. Então, como é que tudo isso acontece? Romanos capítulo 6, versículo 23 vai falar que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se o salário do pecado é a morte, então eu pago com a morte. Existe um preço, sabe, pelo pecado. E o preço pelo pecado é a morte. Então, o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus, sendo executada no ser humano, é o fim da humanidade, é o fim do homem. Porque o preço do pecado é a morte. Se em Deus, que é santo, não habita pecado, a justiça de Deus é, sabe, apagar tudo isso. É executar o ser humano, porque a condenação do homem é a morte. Mas quando Deus ele olha para a humanidade, ele olha para tudo aquilo que ele criou, e o olhar dele de amor leva ele a fazer justiça no seu próprio filho. É por isso que nós falamos que Jesus ele pagou o preço. É por isso que falamos que Jesus ele pagou o meu pecado. Como assim, Mateus? Quando Jesus morre, é Deus cumprindo justiça no seu filho. Porque Deus ele é santo e ele precisa cumprir justiça. Tá vendo como o amor de Deus não isenta ninguém da justiça de Deus? Deus ele cumpre justiça no seu próprio filho pelo meu e o teu pecado. Então quando Jesus morre, ali ele paga o preço do pecado. Aí você vai falar para mim, então Jesus morreu, então eu vou ser salvo. Jesus já pagou um preço. Mas espera aí. Mas para você acessar essa salvação é por meio de Jesus. Porque se ele morreu pelo pecado, só conseguimos acessar essa justiça se for por intermédio dele. Para você que está distante de Jesus, sinto lhe dizer, mas a condenação ainda é a mesma, ainda é a morte. Você só consegue esse perdão se for por intermédio de Jesus. E aqui eu falei da bondade de Deus, falei do amor de Deus e falei da justiça de Deus. Eu quero ler um versículo que vai mostrar esses 3 pontos que eu falei com você aqui. Está em João, capítulo 4, versículo 10. Fala assim: nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelo nosso pecado. Veja só, aqui nós conseguimos observar a bondade de Deus, o amor de Deus e a justiça de Deus. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Olha só, amor. Enviou o seu Filho, bondade. Porque Deus ele nos ama e mostra bondade enviando o seu Filho como propiciação. Propiciação é sacrifício. Então, ele envia o seu Filho como sacrifício pelos nossos pecados. A justiça de Deus. A bondade de Deus, o amor de Deus e a justiça de Deus traz para mim e para você o perdão e a salvação. É por isso que nós falamos que só existe um caminho, só existe uma verdade e uma vida, que é o próprio Jesus. Nele você encontra a bondade, o pleno amor de Deus e a justiça de Deus. Em Cristo você não paga mais o preço do pecado. Você não paga mais aquele preço de morte. Em Cristo não é executada a condenação na sua vida, que é a morte. Em Cristo você tem vida. Em Cristo você encontra a vida. Então, entenda a bondade, entenda o amor e entenda a justiça de Deus melhor. Vamos lá. Bondade. Não é Deus dar tudo o que você quer para esbanjar, sabe? Não é dar tudo o que você quer para você esbanjar nos seus próprios desejos. Bondade de Deus é quando Ele decide enviar o seu próprio Filho. Por quê? Porque Ele nos ama. O amor de Deus.
O amor de Deus faz com que Ele, na sua bondade, envie o seu Filho para fazer o quê? Para cumprir justiça. Um preço precisava ser pago. Alguém precisava morrer. Eu e você precisávamos morrer. Mas aquele, o que está no céu, ele olha para mim e para você e age com bondade, entregando seu filho para morrer no meu e no teu lugar. Então, o amor de Deus, a bondade de Deus e a justiça de Deus nos leva ao perdão e nos leva a encontrar a salvação que só está em Cristo. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Tenho certeza que Deus ele vai lhe abençoar. Espero muito que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração e lhe conduzido até Jesus. Por favor, não se esqueça de curtir, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Também não se esqueça de comentar para mim poder interagir com você e de compartilhar para aquela pessoa que você sabe que precisa de uma palavra, que você sabe que precisa entender melhor o amor de Deus, que precisa entender melhor a bondade, a justiça e a salvação. Envie para essa pessoa, que Deus abençoe a sua vida. Amém?